Porque dos 8 jogos que restam ao Náutico nessa primeira fase, a chamada fase de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, 5 serão nos aflitos. O Náutico vai ter o Figueirense, o Atlético, o Botafogo da Paraíba, o Ferroviário e o Ipiranga. E desses 5 confrontos, se o Náutico observar a parte de cima da tabela, objetivar a Série C como uma forma de chegar à classificação, o Náutico terá 4 confrontos diretos. 4 confrontos diretos contra Figueirense, Atlético, Botafogo e Ipiranga. Que inclusive o jogo contra o Ipiranga ainda não tem uma data marcada por parte da CBF. A gente ainda aguarda a designação dessa data, que foi aquele jogo atrasado da terceira rodada, devido ao que aconteceu com o Rio Grande do Sul há meses atrás. E o jogo contra o Ferroviário é um duelo onde o Ferroviário está na parte de baixo. E seria, assim como foi o jogo contra o Floresta, uma tida obrigação, entre aspas, do Náutico em buscar um bom resultado jogando diante de seu torcedor. Fora de casa, o Náutico só vai ter 3 compromissos. E o que mais chama a atenção, desses 3 jogos, 2 serão contra equipes que travam uma luta incessante contra a parte de baixo. O Sampaio Corrêa, que é sempre difícil jogar contra o Sampaio lá no Maranhão, e também o duelo contra o CSA. O CSA, que também é uma outra equipe que hoje figura na parte de baixo da tabela. O único confronto que é contra uma equipe que desde o começo da competição está na parte de cima, e por sinal é o confronto da última rodada da Série C, em sua primeira fase, é o duelo contra o Londrina, jogando lá no Estádio do Café. Então, se o Náutico fizer o dever de casa, ele encaminha a vaga à segunda fase da Série C. Serão 15 pontos em disputa, jogando nos aflitos. E se desses 15, o Náutico conquiste 12, vamos colocar aí, na melhor das hipóteses, 80% dos pontos, o Náutico chegaria aos seus 25 pontos e ia tentar, ainda que não bem próximo do coeficiente, né, da margem de pontos que lhe dá uma segurança maior para a vaga, buscar algo fora de casa. O ideal seria vencer os 5 jogos. Para isso é contar com o apoio do torcedor e com esse crescimento da equipe nas mãos do técnico Bruno Pivetti. Não descartando, obviamente, a possibilidade de novos reforços. O Náutico está sempre atento ao mercado, até porque nesse momento acontece um movimento na Série C que está sendo bem interessante. As equipes que dispararam na ponta da tabela, na liderança da classificação, elas já começam a perder as suas principais peças que fizeram a diferença nessas 12 primeiras rodadas. Para alguns 11, outros 12, outros 9, até porque temos aí também as partidas a menos. Como, por exemplo, o líder Volta Redonda perdeu Ítalo, o artilheiro deles, né, o que tem 8 gols na competição, porque ele acaba sendo negociado com uma equipe de fora do país. Sem contar, o São Bernardo também perdeu alguns jogadores. O Atlético caiu de rendimento, né? Então, assim, é um campeonato que vai se modificando e vai se modificar ainda mais muito por conta da abertura de janela de transferências do futebol brasileiro para clubes da Série B e também da Série A. E alguns jogadores que estão adquirindo um certo destaque nesse início da terceirona podem chamar a atenção de clubes da Série B e também da elite do futebol nacional. Como o caso do próprio Paulo Sérgio. Não à toa, a gente informava ontem aqui que o Náutico iniciou conversas já desde a semana passada para a manutenção do seu principal jogador, o artilheiro do Náutico, né, na Série C, o vice-artilheiro da competição com 7 gols. Então a manutenção de Paulo Sérgio para o Náutico é fundamental, pensando num sucesso, né, dentro da competição. Então hoje a margem para a classificação é 30 pontos. Todas as equipes que chegaram a 30 pontos nesse atual formato da Série C com um turno único, todos enfrentando todos, eles conseguiram uma vaga dentro do G8. Para o Náutico chegar aos 30 pontos, o Náutico teria que somar mais 17 pontos. Seriam aí 6 vitórias em 8 jogos, ou até mesmo 5 vitórias, as chamadas vitórias em casa, com 2 empates. Não é um desafio fácil, até porque o aproveitamento do Náutico como mandante não é um aproveitamento legal, mas para isso o Náutico teria que mudar da água para o vinho, né, para ter essa sinergia entre a torcida e os jogadores.
mesmo tendo todos os problemas e os erros que foram ao longo de todo o percurso dessa temporada vistos, em termos de contratação, de troca de técnicos, mas inicialmente ainda existem aqueles torcedores que vão focar única e exclusivamente nos 21 pontos, né, que é a margem para não ser rebaixado. Mas chegando aos 21 pontos, já se começa aqueles rumores e a expectativa de que o Náutico possa dar aquele passo a mais na busca pela vaga. E uma coincidência, né? Já que a gente trabalha com futebol, trabalha com números e a gente sempre fica observando situações interessantes. Foi ontem até uma publicação do Nosso Futebol, né? Que é a plataforma que transmite a Série C, destacando no Instagram deles que na 12ª rodada da Série C passada, como é que estava a classificação. E eu até observei que o Náutico, ele era o atual 6º colocado naquele contexto. O Náutico teve uma reta final de campeonato muito ruim e acabou não se classificando, né? E aquele jogo fatídico contra o São Bernardo na última rodada, que tirou o Náutico e deixou o Timbu na 10ª posição ao término da primeira fase. Hoje, o Náutico é o 12º. Só que tem aí um ponto positivo. Naquele recorte de 2023, o 12º colocado da competição era o Paysandu. O Paysandu que hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro. Se o torcedor gosta de coincidências, de acreditar em números, essa tabela de 12 rodadas do campeonato passado mostra que não tem nada decidido. Que, a depender do que venha a acontecer nesses últimos jogos, o Náutico, que hoje é o 12º, assim como o Paysandu foi no ano passado, pode muito bem chegar ao G8, assim como o Náutico, que tinha a condição de classificado na temporada passada, não conseguiu se estabelecer e terminou na 10ª posição. Então mudanças, elas podem acontecer, e até houve um comentário do querido Roberto Alves, né, que é torcedor alvirrubro, no meu Twitter, né, no antigo Twitter, o atual X, falando sobre o Náutico, que não tem 12 jogos ainda. O Náutico tem 11 partidas. O Náutico tem um jogo a menos, que é justamente essa partida em casa, diante do Ipiranga. Então, nesse momento, é se apegar a tudo, ao imponderável, né, à boa fase, aos jogos em casa, à presença da torcida, para quem sabe o Náutico possa reagir no momento certo, nesse sprint final da fase de classificação da terceirona.